Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma edição do Saldo Extra, o programa que foi estabelecido para ajudá-lo a cuidar bem das suas finanças, a você ter saúde financeira. E você quer chegar lá? Não se esqueça que o Saldo Extra tem um presente para você, que é a revista Saldo Mais. Você vai encontrar aqui, com base na Bíblia, conceitos práticos para que você viva bem com as suas finanças. Esta revista, como eu disse, é um presente. Para você receber esse presente em sua casa, você pode acessar o nosso site, novotempo.com/saldoextra, vai aparecer ali a capa da revista, clique na imagem, você terá um cadastro a ser preenchido com o seu nome completo, seus dados, seu endereço, ou você pode ligar para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21, no horário comercial. Temos uma equipe aguardando a sua ligação, podemos fazer o seu cadastro aqui também e, é claro, vamos enviar gratuitamente a revista Saldo Mais para a sua casa. Um dos assuntos que você vai encontrar aqui na revista é falar de sonhos. Existe um provérbio popular que diz assim: quem deixa de sonhar, deixa de viver. E eu quero ampliar esta visão dizendo o seguinte: se você quer viver com estabilidade na sua vida financeira, você precisa sonhar, você precisa ter planos. Isso pode fazer muita diferença, é verdade. E você talvez esteja pensando assim: mas eu gostaria de sonhar, mas não sei como chegar lá. Este é o assunto que vamos tratar hoje, com a presença de um especialista, o nosso amigo, o Conrado Navarro. Ele esteve conosco aqui a semana passada, está conosco hoje, vai nos acompanhar nas 2 próximas semanas também. Conrado, mais uma vez, muito obrigado por dedicar o seu tempo a estar com a gente. Toninho, fico feliz mais uma vez, é um prazer, sempre muito contente de participar com vocês, poder falar sobre educação financeira, que é um tema que eu sou realmente um apaixonado. O Conrado é especialista no assunto, nós já falamos dele aqui, da sua biografia, e ele tem dedicado a sua vida também a este tema e voluntariamente veio aqui contribuir com a gente. Eu já introduzi o assunto, falando sobre sonhos, falando sobre planos. Conrado, realmente, os planos, os sonhos, eles podem ser um diferencial na nossa vida financeira? Eu acho que não tem como a gente viver sem sonhar, né? Fica uma coisa muito automática, aquela coisa de... eu brinco sempre nas palestras e digo que o nosso principal objetivo quando a gente levanta não pode ser só pagar boleto. Eu acho que isso é uma coisa que é muito desanimadora no nosso dia a dia. Então, o sonho é aquela coisa que vai alimentar realmente a nossa capacidade de fazer diferente. A gente tem que fazer as coisas como todo mundo faz, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, da família, dos nossos hobbies, etc. Mas a gente tem que também tentar encontrar alguma coisa mais interessante para a gente poder realizar, que a gente pode transformar num legado, muitas vezes pode ser uma experiência, pode ser uma viagem, coisas que nem sempre estão à nossa disposição tão facilmente ou tão rapidamente, mas que vão dar para a gente uma dinâmica de vida um pouco mais divertida, com mais curiosidade, enfim, com mais interesse em coisas diferentes que a gente tem hoje. A educação financeira, ela preconiza o sonho, porque se você não tem o sonho, você não tem a motivação para transformar a sua realidade hoje, para abraçar coisas como fazer um orçamento, a gente vai falar de tudo isso hoje, fazer um orçamento, investir, enfim, lidar com as finanças quando você tem filhos e repassar e passar esses conceitos para eles adiante. Então, eu acho que o sonho é o ponto inicial. A gente tem que sonhar para que a gente possa ter motivação para chegar lá. Eu me lembro, Conrado, a minha mãe dizendo para mim quando eu era pequeno, inclusive eu transmito esse conselho para minha filha: nem tudo que a gente faz na vida é aquilo que a gente gosta, mas é importante nós fazermos alguma coisa que nós não gostamos para ter mais coisas que nós gostamos. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes se fala em educação financeira, as pessoas dizem assim: ah, não quero ouvir desse assunto, porque quando fala em educação financeira, fala em fazer conta, em controlar, em ter que ficar cortando os gastos, em limites, eu não gosto disso. Mas quando nós fazemos essa pequena parte, que pode ser um pouquinho dolorosa, você vai abrir a porta para muitas outras possibilidades e, quem sabe, fazer muito mais daquilo que você gosta, que você está fazendo. Eu acho que se a gente tiver essa consciência, a gente vai poder sonhar um pouquinho mais além. Perfeito, assino embaixo, Toninho. Eu acho que as pessoas têm que ter uma visão realista das coisas também, né? Muitas vezes a gente fala de sonho
E as pessoas começam a usar histórias e mostrar histórias de pessoas bem-sucedidas, pessoas que inspiram, etc. E elas focam muito no resultado do que aquela pessoa atingiu, mas elas se esquecem do processo. Então, muitas vezes, a gente olha a história de sucesso de alguém ou vê onde a pessoa chegou, ou não estou dizendo financeiramente apenas, quer dizer, estou dizendo no sentido mais amplo de quais realizações ela fez de vida, etc. E a gente acha que o resultado é o sinônimo da pessoa, mas, na verdade, o resultado é só o resultado. Quer dizer, o processo é o que realmente interessa, né? Aquela coisa de treino é treino, jogo é jogo, os atletas treinam muito para poder fazer uma boa exibição na partida oficial. Com a nossa vida, o sonho é esse momento especial, mas a gente tem que fazer toda aquela parte de bastidores que você mencionou. A gente tem que tomar conta do dinheiro, a gente tem que prestar atenção nos nossos limites, a gente não pode ficar se endividando demais, a gente tem que fazer o controle financeiro, que depende de ter um orçamento bem montadinho, sabendo para onde o dinheiro está indo, quanto eu ganho, quanto eu gasto, para onde, ou com que categoria eu estou gastando mais, enfim. Então, tem o trabalho de bastidor, que nem sempre é o que a gente gosta de fazer, mas pelo resultado, vai valer a pena com certeza. E isso é educação financeira. Conrado, eu queria que você falasse um pouquinho desses passos, mas antes, apenas para ampliar mais essa visão que você trouxe para a gente, eu ouvi, há muito tempo atrás, uma matéria de uma atleta que tornou-se a maior vencedora nos Jogos Olímpicos de Inverno. E ela já tem uma idade avançada. E ela contou nessa matéria o que ela precisou fazer para vencer. Ela teve que mudar toda a sua rotina de vida, adaptar os seus exercícios, a sua idade, para que ela chegasse lá. E me admirou, Conrado, ver que ela precisou realmente fazer alguns sacrifícios, ela precisou fazer algumas mudanças, adotar algumas práticas para que o seu sonho fosse realizado. Vamos falar agora dos nossos sonhos materiais. Você pode começar a pensar aí o que você gostaria de fazer, uma viagem internacional, comprar uma casa, você ter uma casa na praia, um apartamento, não importa qual seja o sonho. Vamos falar agora, qual é o dever de casa? O que eu preciso fazer hoje para poder sonhar e acreditar que eu vou chegar lá? Olha que interessante essa analogia que você fez com o esporte, eu trago ela de volta para esse nosso mundo financeiro e o mundo da família que está assistindo e vendo esse nosso bate-papo. Existe um episódio muito forte, por exemplo, ou alguns episódios muito fortes na vida das pessoas que a gente pode mostrar como a força do sonho ela é grande e ela faz a gente, muitas vezes, mudar a nossa rota habitual para a gente chegar lá. Nascimento de filhos é uma coisa que isso pode acontecer, quer dizer, a gente quando está na iminência de ter um filho, ou quando a gente planeja a chegada do filho, ou mesmo sem planejamento, mas ele está chegando, o momento está chegando, a gente muitas vezes abdica de muitas coisas que seriam para nós, para a gente poder montar a estrutura mínima para a chegada daquele filho. Por quê? Porque aquele é um sonho, é um objetivo, é uma coisa muito grande e que está trazendo essa necessidade de mudança. O casamento em si, tanto para o noivo quanto para a noiva, é um momento em que eles param e pensam, refletem sobre como que vai ser aquele momento, independente se vai haver uma cerimônia, ou como que vai ser essa cerimônia, alguma coisinha, se eles vão receber a família, se eles vão preparar alguma coisa para os amigos mais próximos, é um momento em que eles param, discutem e muitas vezes mudam de rota para poder chegar naquele momento fazendo alguma coisa especial. Então, o objetivo, o sonho, ele tem esse poder, mas qual é a grande dificuldade das pessoas? É de encontrar e definir qual é essa prioridade, ou quais são essas prioridades para que esse sonho seja significativo. Esse é um desafio grande que a gente vai ter a vida inteira, porque um sonho significativo aos 20 anos, aos 20 e poucos anos é um, o sonho significativo aos 30, 30 e poucos anos é outro, e vai ser diferente aos 50, aos 60, enfim, cada momento da vida vai ter essa reflexão. Então eu trouxe esse exemplo para a gente mostrar como na nossa realidade comum existe essa importância do sonho e essa força. O que a gente tem que fazer para realizar o sonho? Bom, a gente tem que costurar essa distância de hoje até lá. Como é que a gente faz isso? A maneira mais simples, Toninho, é a gente trazer o sonho para cá através de objetivos e metas que a gente possa cumprir ao longo do tempo. Não deixar o sonho muito lá na frente, muito distante, em que ele pareça uma coisa impossível e ao mesmo tempo não tornar ele também uma coisa muito próxima. A gente até falou isso no nosso programa, no nosso bate-papo mais recente. Como é que a gente faz esse processo então? Do sonho eu quebro em metas menores. Então se eu vou fazer uma viagem, você deu esse exemplo que é um exemplo ótimo, vou programar essa viagem para daqui a 2 anos. Quanto que eu preciso ter financeiramente, quais são as minhas etapas que eu preciso me preparar para poder viajar? É uma viagem para fora do país ou não é? É nacional ou não é? Eu tenho que comprar passagem, eu tenho que ver hotel, como é que funciona? Se você constrói essa viagem de hoje até aquele período, você vai armazenando, guardando, investindo. Quando você chegar perto da viagem, você praticamente paga a viagem e vai viajar e não precisa
ficar preocupado de trazer dívida daquela viagem que você já fez. Isso é planejamento. Você realiza o sonho, você vai chegar da viagem muito mais contente, porque você não tem que pagar a viagem depois de ter feito a viagem, então a sua lembrança vai ser só da viagem em si e você pode pensar no próximo objetivo, na próxima meta. Qual que é a dificuldade? A gente está muito no piloto automático, Toninho. A gente não para pensar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta, em qual é o nosso objetivo. A gente fica naquela rotina de o dinheiro chega, a gente paga a conta, aí se a gente começa a ganhar um pouquinho mais, ter uma renda extra, a gente aumenta o padrão de vida, a gente vai gastando, a gente não para e pensa, peraí, o que a gente quer fazer mesmo? Aquela viagem? Então, peraí, vamos encontrar o caminho para fazer isso. Qual é o caminho? Planejamento financeiro. Então é isso que a gente está discutindo, a importância do sonho, mas ao mesmo tempo trazer ele para o tempo presente. Existe uma fórmula, se é que nós podemos dizer assim, Conrado, para nós dimensionarmos esse plano, porque nós temos pessoas que estão aposentadas, outros estão na dinâmica da educação dos filhos, outros têm o filho, quem sabe, fazendo faculdade, as despesas são maiores, outro está começando a vida, a renda das famílias são diferentes. O que você diria? Como a gente pode dimensionar esse sonho de tal maneira que, não importando tanto do tamanho do sonho, gere todo esse conceito de disciplina, de fazer aquilo que é certo, de fazer as decisões apropriadas? O que você diz a esse respeito? Bom, o primeiro passo, Toninho, a gente mencionou isso, a gente sempre fala, aliás, quando a gente conversa, assim, qual é a situação atual da família? Como você falou, as famílias têm rendas diferentes, têm situações financeiras diferentes. Como é a situação financeira dessa família? Então, eu preciso de uma ferramenta chamada orçamento doméstico. Quer dizer, o que é um orçamento doméstico? Parece uma coisa complicada, mas na verdade é saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. Para eu saber o que está entrando de recursos e para onde o meu dinheiro está indo. Basicamente é saber o que eu ganho, se eu ganho salário, se eu ganho, enfim, tem alguma renda extra com alguma outra coisa, eu sou microempreendedor individual, enfim, o que eu recebo de forma líquida e para onde o dinheiro está indo. Quer dizer, como é que eu vou saber isso? Você vai registrar. Aí entra um pouco das tarefinhas que muitas vezes a gente não gosta de fazer, mas que são parte daquele processo para a gente realizar o sonho. Então, anotar. Eu gastei, sei lá, R$50 para fazer uma manutenção no meu carro. Então, você vai categorizar aquela despesa associada ao seu carro. Gastei R$30 para um almoço, você vai categorizar como alimentação. Quer dizer, você tem ali dentro do seu orçamento, existem vários modelos para isso, no Dinheirama existem modelos, vocês já falaram de alguns outros modelos, enfim, tem muito conteúdo legal para ajudar a montar essa primeira planilha e a pessoa tem que registrar, ela tem que ter a disciplina para fazer isso todo mês. E ela vai ter uma fotografia. Então, a sua pergunta, como que ela vai fazer para começar? Ela vai olhar para essa fotografia e vai entender, bom, eu não tenho hoje nenhuma sobra, então tudo que eu ganho eu gasto, ou então eu não estou endividado. Ela vai ter uma fotografia da sua situação. E com essa fotografia, ela vai conseguir olhar e pensar sobre o seu dinheiro e não só executar. Então, estou gastando demais com o supermercado? Estou gastando demais com, sei lá, com lazer? Quer dizer, lembrando que cada um tem as suas prioridades, cada um tem as suas necessidades, a gente não pode dizer aqui o que deve se gastar ou não em cada categoria, mas isso é uma coisa subjetiva, mas ao olhar aquilo ali, a gente pode identificar claramente alguma coisa que está exagerada. E aí, equilibra-se melhor essa realidade para que no mês que vem você fale, não, em vez de eu gastar tudo isso nessa categoria, com isso aqui, eu vou separar R$100. E aí eu vou colocar esses R$100, por exemplo, numa poupança ou num investimento qualquer, para daqui a 12 meses eu conseguir fazer a minha viagem ou para conseguir realizar aquele objetivo. Então, é aquela situação. As pessoas muitas vezes compram parcelado uma geladeira e pagam duas, porque não tem a disciplina para guardar e esperar um ano para pagar uma geladeira só. Quer dizer, porque não param para questionar justamente essa realidade. Então, o primeiro passo e mais importante que vai acompanhar durante toda a vida da pessoa é o orçamento doméstico. E aí, por esta sobra, que nós vamos dizer assim, no orçamento, que vai formar a reserva, eu posso, então, dimensionar as minhas possibilidades. Agora, vamos imaginar uma família com filhos adolescentes, uma família com 5, 6 pessoas. Como que a gente trata esse assunto do sonho dentro da família? Como que a gente pode criar um engajamento para ficar dentro do orçamento? Que estímulo eu devo estabelecer dentro de casa? A gente já deu algumas pinceladas no passado, vamos entrar um pouco mais nesse assunto. Legal, quando a gente tem filho, a gente tem que obrigatoriamente introduzir o assunto dinheiro na vida desses filhos. Então, uma das coisas que a gente não pode negligenciar é o relacionamento dos filhos com o dinheiro. Aquela coisa de, eu vejo muito isso acontecer, inclusive com famílias de adolescentes, assim,
envolve alguma decisão financeira, o pai ou a mãe dizem assim, não, filho, isso aqui é um assunto de adulto, você não está preparado para saber. Quer dizer, blindam o filho muitas vezes de uma discussão financeira, mas para poder manter o filho blindado, tem que ficar dando tudo que ele pede. Porque você, quando ele pede alguma coisa, se você não está disposto a conversar, discutir sobre aquilo, o que você acaba fazendo? Você acaba dando, porque é muito mais fácil do que você trazer ele para cá, mostrar a realidade, explicar, olha, eu não posso comprar esse aparelho celular agora, esse talvez eu consiga, mas esse eu não consigo. Por quê? Porque olha como é que está a nossa realidade financeira hoje. Papai ganha isso, mamãe ganha aquilo, e a gente tem essas e essas e essas despesas, você está estudando nesse colégio, ou está fazendo determinada coisa que a gente acha importante, um curso de inglês, etc. Se eu tirar você daqui, daqui, dali, eu consigo comprar esse celular. Mas faz sentido no seu processo de formação ou não faz? Quer dizer, essas reflexões, essa discussão, ela parece que não tem nada a ver com o dinheiro, mas ela tem muito a ver com ensinar os valores em relação à educação financeira. Então, como que a gente lida com uma família desse tipo? Eu tenho que colocar eles nesse contexto. Então, eu tenho que, por exemplo, trabalhar a mesada. Eu tenho que, se o filho não consegue se sustentar e você precisa ajudar o filho nesse sentido, ele tem que saber o valor daquilo que você está oferecendo para ele. Quer dizer, não é o filho não pode ser aquela coisa que você, a cada hora que ele pede, você vai abrir na carteira, me dá mais R$50, me dá mais R$10, me dá mais R$20. Ou então faz um cartão de crédito para ele porque é mais seguro do que andar com dinheiro e ele nem sabe para onde vai a fatura. Quer dizer, ele começa a usar o cartão de crédito muitas vezes e ele não sabe nem quem que paga. Quer dizer, a fatura chega no endereço da casa dele e alguém paga a fatura para ele. Então, acho que esse é o ponto, muitas vezes, mais complicado nas famílias, porque dá trabalho, Toninho, né? Você trazer os filhos e mostrar a realidade da família e detalhar e explicar por que a situação da família está daquele jeito. Mas eu diria que esse é um dos principais pontos e aquele que é mais importante, porque se eles não tiverem consciência de como que a família vive, eles não precisam se preocupar com isso. E aí, consequentemente, eles vão ser só os adolescentes sendo adolescentes, que é pedindo todo ano um celular novo, todo mês um tênis novo, enfim, que é o que um adolescente faz e a gente sabe que é assim mesmo. Então, se ele não conhece outra realidade, aquela é a realidade que ele vai continuar vivendo. É importante dizer isso, Conrado, porque o que significa o orçamento? Esse conceito básico, elementar de educação financeira, significa estabelecer limites. Eu gosto de dizer sempre aqui, repito sempre essa frase, o que nos orienta nas nossas decisões de consumo, quando a gente vai comprar e gastar alguma coisa, não é um saldo bancário, é o meu orçamento, não importa quanto esteja no banco. Se eu atingir o limite, não devo gastar. E aí que às vezes entra a questão do sacrifício, a disciplina. Os filhos precisam participar. Frustração, uma coisa importante. Os filhos precisam participar deste processo para que eles respeitem os limites. E os sonhos podem ser uma ferramenta para enganjar os filhos, né? Porque é alguma coisa que os beneficie. Eu acho que nessa questão dos sonhos é importante pensar coletivamente, não apenas individualmente, certo? Perfeito, é algo maior, é aquela coisa, filho, legal, o tênis, o celular agora, a gente não tem Disney ou não tem uma viagem para o Beto Carreiro ou para qualquer outro lugar legal, ou sei lá, para um lugar mais simples, mas um passeio que a gente gostaria tanto de fazer. Se eu der isso aqui, eu abro mão disso aqui. Quer dizer, o que é mais importante? Qual que é a prioridade? O que é o sonho de verdade? Quando eu começo a discutir, conversar isso em casa, e isso é surpreendente, a gente vai perceber que, na verdade, o que os filhos estavam precisando era muito mais dessa atenção do que de um celular novo. Porque, na verdade, quando ele compra um celular, ele está só tentando competir. E é uma competição que não tem fim, porque o celular novo vai ser ultrapassado em 6 meses e alguém vai ter um celular novo antes de você. Eu sempre brinco que assim, alguém vai ter sempre um carro mais legal que o seu, alguém vai ter sempre um celular mais rápido que o seu, vai ter uma roupa, sei lá, mais bonita, mas não sei como é que a gente define uma roupa, mas sempre vai ter alguém que vai ter esse algo mais. Se você entrar nessa competição, você vai entrar para perder, não tem como. Então, vamos voltar para os valores, vamos voltar para as coisas que definem prioridades, que definem os sonhos que realmente fazem sentido. Mas isso dá trabalho, Toninho. Aí é o que a gente está dizendo. Você tem que trazer a família, você tem que sentar, você tem que desligar a televisão e falar, olha, agora a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Ó. No mês passado, a gente entrou no cheque especial. Você sabe o que é cheque especial? Cheque especial é o seguinte, não tinha saldo, eu precisei usar o dinheiro do banco para cobrir as despesas que a gente pagou, e isso custa muito dinheiro. Quer dizer, os filhos nem sempre conhecem por quê? Porque a gente não explicou, porque a gente não ensinou. O sonho, ele vai fazer essa ponte. Quer dizer, quando ele tem esse peso, esse valor muito grande, eu consigo trazer todo mundo para aquela realização ali na frente. E aí, eu sempre lembro isso, o dia que a gente realiza o sonho, a sensação é indescritível, porque todo mundo vai entender
o peso e o valor do sacrifício, da frustração que viveu e por que valeu a pena. Porque naquele momento vai ser inesquecível. Então, eu sempre peço para as pessoas, experimentem. A gente está falando na teoria aqui no nosso bate-papo, parece uma coisa simples, mas experimentem. Esperar e conquistar o objetivo aos poucos, e no dia que você chegar lá, conta a sua experiência, porque vai ser fantástica. Eu acho legal, Conrado, a gente explorar bastante isso que você colocou aqui. Veja bem, você estabelece o sonho, este sonho vai ser o caminho para que você possa implementar dentro de casa vários conceitos importantes de educação financeira. A educação dos filhos, a educação financeira dos filhos, o diálogo entre os membros da família, a disciplina para saber descartar aquilo que é necessário, aquilo que é imprescindível, daquilo que é supérfluo, aquilo que é necessidade, aquilo que é desejo. A realização do sonho vai gerar motivação para que novos sonhos sejam alcançados. Capacidade de lidar com a frustração. Exatamente, a disciplina para que você tenha sobra no final do mês vai fazer com que você elimine aquela despesa chamada juros na sua vida, de usar, de parcelar o cartão de crédito ou cheque especial, como ele citou, e poderíamos citar outros aqui, né? Ele citou o exemplo da geladeira, que é você comprar à vista. Notem como que o sonho, o objetivo de ter algo mais, traz tantos benefícios para a nossa vida. Toninho, a gente tem que explorar isso, né, Conrado? Um pensamento que eu sempre deixo para as pessoas é um dia parar assim, aquele domingo, quando está chegando no final do dia, depois que você já fez todas as suas coisas, já, enfim, participou das suas orações e vai chegar para deitar na sua cama e descansar, pensa em quanto dinheiro já passou pela sua mão. É um exercício interessante pensar assim, imagina quantos anos você já está no mercado de trabalho, há quanto tempo você trabalha, há quanto tempo você já recebe o seu salário, a sua renda, e pensa em quanto dinheiro já passou pela sua mão e quantas coisas você já quis, objetivos, etc., e para onde foi a maior parte desse dinheiro. É uma reflexão, um exercício muito simples, muito tranquilo, mas para a gente ver como que muitas vezes a gente não para e não pensa em como a gente tem capacidade de realizar os objetivos, é que a gente não pensa neles e não estrutura para eles acontecerem, mas muitas vezes o dinheiro passou por um tempão e a gente não fez o uso adequado. A gente não pode dizer que a gente não consegue realizar, muitas vezes a gente nem tentou, a gente não experimentou, que é isso que a gente está falando aqui. Vamos focar um pouquinho nisso, Conrado, na questão que você mencionou, dá trabalho e às vezes sacrifício. Eu vou citar um exemplo, a gente estava dialogando aqui agora há pouco, antes de entrar no estúdio, ele pratica o triatlo e eu gosto das minhas corridas. Não é para ficar sarado, bonito, não, é para cuidar bem da saúde, porque você tendo boa saúde, você vai fazer boas escolhas, você vai ter criatividade, você vai cuidar bem da sua vida, você vai evitar despesas, essa é a realidade. E às vezes as pessoas perguntam para mim, você gosta de correr? Se alguém perguntar se eu gosto de correr, eu não gosto. Quando eu chego em casa e eu vou calçar meu tênis para uma corrida, a minha vontade é ficar em casa, ligar a televisão, relaxar. E quando eu começo a corrida, não é assim aquele prazeroso. Só que existe um efeito biológico, né? Eu não sou um especialista no assunto, mas quando você termina a corrida, você ativa os tais neurotransmissores, que dá um sentimento de satisfação. E aquilo é tão bom que quando você vai correr de novo, você fala, eu vou cansar, mas o final vale a pena. É mais ou menos isso. É isso. Dá trabalho, mas o resultado é tão recompensador que isto vai gerando um ciclo de prática que vai gerar dividendos grandiosos, certo? Nós temos uma sociedade hoje, e eu acho que isso de um ponto de vista interessante, mas ao mesmo tempo perigoso, é que nós temos uma sociedade em que as coisas estão cada vez mais acessíveis. Isso é interessante. Você tem uma pessoa hoje pega um celular, ela consegue gravar alguma coisa e o mundo inteiro está vendo ela. Quer dizer, isso era uma coisa impensável há 50, 40, 30 anos atrás. Então, isso é interessante do ponto de vista de desenvolvimento, etc. Só que o outro lado é que a gente está acostumado, ou a gente está se acostumando a ver resultados ou encarar resultados que vêm rápido demais. Então, a gente não está aprendendo esse poder da disciplina no tempo. É aquela coisa, a pessoa começa a fazer um exercício físico, se ela não chegar no objetivo que ela quer em 15 dias, em um mês, ela desiste. Quer dizer, mas não vai acontecer isso fatalmente, porque é a continuidade que vai dar ao processo o caráter de transformação. Porque aí você vai mudar o hábito, mas você não vai mudar o hábito que você fez um mês, você vai mudar o hábito que você fez um ano. Então, quando eu falo para as pessoas de alguma transformação, eu falo assim, olha, evite aquelas coisas que prometem uma transformação muito rápida e tente fazer alguma coisa por um ano.
Se você conseguir fazer isso por um ano, pode ter certeza que você vai conseguir fazer por muito mais tempo. A educação financeira cai nesse conceito. A gente tem que tentar insistir e ficar brigando para a gente fazer pelo menos um ano, porque aí a gente vai ter história para analisar e a gente vai ver resultado. E aí, dali para frente, a gente vai ver que tem valor. E permita citar um exemplo disso, que eu gosto desse assunto, ele me encanta, né? Às vezes as pessoas começam o ano dizendo assim, eu quero perder 20 quilos esse ano. É um belo objetivo, né? Não apenas para ficar mais bonito, mas por uma questão de saúde, ficar no peso adequado, mas um plano muito melhor do que esse é dizer assim, eu vou caminhar 30 minutos todos os dias. Exatamente. Então, não pense só, o resultado virá, mas ele virá numa cadência. E aí é a questão dos objetivos que você introduziu, fazer objetivos menor para chegar lá. E aí a motivação, Toninho, você resumiu bem, quer dizer, o que é mais fácil? É emagrecer 30 quilos ou sair para caminhar todo dia 30 minutos? O que você pode chegar no fim do dia, num papelzinho, no armário, numa folhinha, num negócio, ir lá e ticar? É muito mais fácil você falar, vou caminhar todo dia 30 minutos, que você chega todo dia e vai lá e marca. Hoje eu caminhei, hoje eu caminhei, hoje eu caminhei. Não dá para você chegar, hoje eu perdi 1 quilo, hoje eu perdi 2 quilos, hoje eu perdi 3 quilos. Não dá para fazer isso todo dia. Então, esse é o lance do objetivo. O objetivo são os 20 quilos, mas você trouxe para uma realidade de fazer todo dia. E aí você tem a motivação porque você consegue ticar. Conrado, excelente, foi muito bom. Nós temos um encontro marcado a semana que vem. E sabe o que nós vamos falar? De investimentos. Ok, o teu sonho é para daqui a 10, 15 anos, ou 1 ou 2 anos. Onde você vai guardar esse dinheiro? Como você vai aplicar? Como investir com propriedade? Quais as melhores opções? Esse é o assunto da semana que vem. Conrado, muito obrigado, foi excelente, inspirador ouvi-lo mais uma vez. Fico feliz, estamos juntos, semana que vem tem mais. Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado, vocês também. Eu tenho certeza que você se sentiu inspirado aqui com entusiasmo, nosso ao tratar do assunto, Conrado compartilhando a sua experiência, mas eu gostaria de convidá-lo a se inspirar em uma outra fonte. Uma fonte, por que não dizer ainda maior, as palavras do nosso grande Deus. Nós temos que incluir o nosso Pai nos nossos sonhos. Nós temos que convidá-lo a fazer parte desses nossos sonhos, para que esses nossos sonhos sejam construtivos, para que esses nossos sonhos sejam alcançados, sejam viáveis. Existe um texto da Bíblia onde Deus promete que Ele está disposto a realizar os nossos sonhos e os nossos planos. As palavras que encontramos no Salmo 37. Eu vou ler apenas 2 versos, poderia ler mais. O verso 3, aliás, do verso 3 ao verso 5. 3 versos. A Bíblia diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Verso 3 a 5 do Salmo 37. Vamos fixar aqui nesta frase. Deus quer satisfazer os desejos do teu coração. Você precisa confiar nele, cultivar os valores verdadeiros em sua vida. E desta forma, você vai chegar lá. Sinta-se inspirado, sinta-se motivado. Esse é o nosso desejo para você hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.